O Evangelho de João, no texto grego, começa com a seguinte frase: En arche en hologos, kai hologos en prostonteion, kai theos en hologos. O que na nossa tradução vai dizer: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que, na minha opinião, é uma das frases mais bonitas da vida. E eu também acho o Evangelho de João um dos mais bonitos que nós temos. Olá, meu nome é Keise Batista, você está aqui no meu canal É Tempo de Saber. Se você gosta de grego bíblico, interpretação bíblica, exegese, Novo Testamento, escatologia e muitas curiosidades, segue o canal aqui para você ficar por dentro de mais vídeos como este. E hoje eu vou te mostrar como é importante o cristão ele saber de muitos assuntos, muitas ciências que estão ao seu redor. Para quê? Para você poder dialogar com as pessoas que estão ao redor de você. Muitas vezes não vai bastar simplesmente o conhecimento da Bíblia. Você precisa conhecer tudo aquilo que está ao seu redor para você poder ou defender a Bíblia ou pregar a Bíblia através daqueles conhecimentos. Então continua assistindo que hoje eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. O apóstolo João, após a crucificação e ascensão de Cristo aos céus, ele foi morar na cidade de Éfeso, junto com a mãe de Jesus, Maria, onde ele viveu até os últimos dias da sua vida. Ali ele administrou uma comunidade cristã. Mas Éfeso, sendo uma cidade muito grande, uma cidade importante, uma cidade culta, ele também precisou abordar as pessoas, os gregos que viviam ali. E por coincidência, ali era uma cidade que a filosofia grega era muito forte, e uma das filosofias que estava presente ali era o estoicismo. Então eu vou te mostrar como João lidou com o estoicismo em Éfeso. Quando nós olhamos para o contexto da cidade, uma cidade filosófica, e nós comparamos com o Evangelho de João, nós vemos algo muito semelhante, porque o Evangelho de João é o único que vai ser filosófico, que é repleto de requintes, filosofias, coisas diferenciadas que nós não vamos ver nos outros evangelhos. E tudo isso tem um propósito. Então eu vou falar um pouquinho sobre o estoicismo. Por volta de 300 a.C., um homem chamado Zenon de Sítio desenvolveu uma nova filosofia, o estoicismo. Ele decidiu pegar coisas que aconteceram em sua vida, que foi a perda ali do seu serviço, a perda dos seus bens, e começar a utilizar isso aí como uma ponte para criar sua própria filosofia. Já que ele tinha perdido tudo, ele resolveu estudar filosofia, se aproximar da filosofia grega. E ele tinha muita paixão por isso aí. Então começou a ficar conhecido no meio dos filósofos. E a filosofia que ele criou, ela existe até nos dias de hoje. O estoicismo ele tem um paralelismo com o cristianismo quando nós comparamos algumas coisas. Os estoicos, eles queriam sempre abdicar das coisas terrenas. Eles acreditavam, a partir dos ensinamentos de Zenão, que a partir do momento que você começa a rejeitar os prazeres da vida, rejeitar a vaidade, rejeitar aquilo que o mundo está te oferecendo, aquilo que o mundo tem para te dar, mas para te corromper, quando você rejeita isso aí, você começa a encontrar a verdadeira felicidade e a encontrar o propósito para a vida. Algo que nós vemos no cristianismo primitivo, que era o quê? Renunciar ao mundo e buscar a Cristo. Com isso, a filosofia estoica ela cativou muitas pessoas, desde escravos que tiveram escravos que fizeram parte dessa filosofia, até mesmo imperadores do Império Romano. Então nós conseguimos ver o quanto que ela cresceu. Como eu disse, Zenon de Sítio ele passou por um momento de desgraça em sua vida, como Jó passou, que foi perder ali tudo que ele tinha. Ele perdeu as suas mercadorias, o seu barco afundou, e então ele precisou ver um novo jeito de começar a sua vida do zero, sem recursos e sem nada. A partir dessa tragédia pessoal, ele pensando ali de uma forma de encontrar um propósito novo para a sua vida, ele descobriu que se simplesmente ele aceitasse aquilo que a vida colocava sobre ele, aquilo que o universo lançava sobre ele, ele seria muito mais feliz do que se chatear e brigar com essas situações. Então, a grosso modo, o pensamento estoico era mais ou menos assim: se a vida, se o universo, ele está colocando um mal sobre mim, isso é para o meu aprimoramento, eu preciso lidar com ele, eu preciso aprender a viver com ele, porque em dado momento eu vou encontrar a verdadeira razão, o verdadeiro sentido e assim também a felicidade. O propósito dos estoicos não era brigar com o universo pelo mal que acontecia com eles, mas simplesmente entrar em comunhão com esse universo para que isso passasse da melhor forma possível. Assim, eles acreditavam que existia um princípio racional
que regia todo o universo e da mesma forma que regia o universo, conseguia reger cada indivíduo na Terra. E eles chamavam esse princípio racional de logos. Eles acreditavam meio que o logos era como se fosse uma força criadora, uma força que controlava ali todo o universo e tudo o que acontecia a todos os indivíduos. Portanto, não adiantava você brigar, discutir com esse logos. Você deveria aceitar o que o logos colocava ali na sua vida, encontrando assim uma felicidade por meio daquilo que o logos te ofereceu. Então veja como que para os estoicos existia uma força que, como para os cristãos, também existia uma força. Os cristãos, por causa da tradição ali judaica, por causa dos ensinamentos que vieram dos judeus, eles já sabiam que existia um Deus no universo, um Deus que controlava tudo e controlava todos. Se algo de bom acontecia, era porque Deus assim permitia. Se algo de ruim acontecia, porque Deus assim também permitia. Mas sem conhecer totalmente esses escritos, esse ensinamento judaico, cristão, né, que se tornou, eles chegaram a um entendimento semelhante de que essa força que existia no universo e controlava tudo era o Logos. Então veja bem, já estou concluindo. Quando João ele escreve o seu evangelho, ele precisa discutir com várias frentes. Ele precisa discutir com a comunidade cristã que ele administrava, ele precisava discutir com a comunidade judaica que estava ali presente também em Éfeso, e ele precisava discutir com a comunidade que estava presente ali, que era a filosófica ou a estoica. Ele precisava fazer 3 discussões ao mesmo tempo. E como que ele acha a melhor forma dele fazer essa discussão, dele chegar nesses 3 grupos distintos através de uma só carta, um só livro que era o seu evangelho? Ele escreve da seguinte forma: En arker en hologos prostantion. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar para os gregos: olha, vocês chegaram à conclusão que existe um logos, que existe alguém por trás do universo que está controlando tudo e controla todos, que todas as coisas vêm dele, que todas as coisas são dele. Porém, vocês não sabem quem é esse logos. Esse logos que vocês estão aí buscando, estudando sobre ele veio até a Terra, ele se encarnou, viveu entre nós, ele foi homem conosco, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então veja como a importância. João, ele precisou discutir filosofia grega com os gregos. Eu tenho certeza que você nunca percebeu isso. Por quê? Porque a nossa tradução não vai mostrar isso, você vai achar isso no texto grego. Então João ele consegue mostrar ali para os estoicos que o logos que eles buscavam era o verbo que ele apresentava. Era aquele que tinha sido predito, que estava nas profecias, que se tornou carne e habitou entre eles. E da mesma forma que ele comunicava ali com os estoicos, com os gregos, ele comunicava também com a comunidade judaica. Por quê? O primeiro versículo do Gênesis vai falar o quê? No princípio fez Deus os céus e a terra. E na nossa tradução, como que começa? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João ele comunica ali com os gregos e também comunica com os judeus. Para os gregos falando que no princípio o Logos criou todas as coisas. E para os judeus ele vai falar que do mesmo jeito que está na Bíblia judaica, que no princípio criou Deus os céus e a terra, quem estava com Deus fazendo essa criação era quem? O verbo, o Logos, Jesus Cristo. Mas me diz aqui nos comentários, por acaso você já parou para pensar o quanto de filosofia do mundo daquela época está presente nos evangelhos, no Novo Testamento? Pois é, Paulo, ele também vai fazer diálogos com os filósofos da época. Talvez você não conheça por não conhecer muito de filosofia, mas Paulo, João, todos eles utilizaram a filosofia grega nos seus escritos, não para poder imitar o mundo, mas para poder dialogar com o mundo grego. Foi a forma que eles encontraram de levar o evangelho para essas pessoas. Então basta apenas eu conhecer a Bíblia? Pode parecer estranho eu falando isso, mas veja, o apóstolo João precisou conhecer a filosofia grega. Assim também Paulo. Paulo conhecia ali a filosofia de Aristóteles, Platão e muitos outros, até mesmo de alguns estoicos da época dele, que ele esteve ali em Roma na mesma época que alguns estoicos estavam ali em alta. Então, com certeza, ele comunicou com essas pessoas. Então, veja como é importante você conhecer aquilo que está à sua volta para você poder levar o evangelho de uma forma que aquela pessoa conheça através da sua percepção de mundo. Então, como eu já disse, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aqui seu comentário, me fala o que você achou do vídeo, me fala se você já sabia da filosofia grega dentro do Novo Testamento.
fala para mim, compartilhe o vídeo se puder e fique na paz.